Olá, estamos iniciando mais um dia de lançamento do livro Gabriele, um ponto de luz, escrito por Sidney Fernandes, uma publicação da editora SEAC. Estamos no terceiro dia de lançamento da obra, teremos hoje a presença do escritor Sidney Fernandes e de convidados, o escritor Carlos Eduardo Luz e a escritora Bruna Fonte. Antes de iniciarmos esse nosso encontro, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos amparem, que nos inspirem e que para você que está nos acompanhando, que você possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. Gabriele, um ponto de luz, 14º livro do escritor Sidney Fernandes. Conversávamos a respeito das obras do escritor durante esse período. Hoje estamos no terceiro dia de lançamento. Vamos trazer para o encontro o escritor Sidney Fernandes para dar as suas primeiras impressões a respeito de mais esse dia de lançamento de Gabriele, um ponto de luz. Seja bem-vindo, Sidney. Olá, amigos, seguidores, leitores, companheiros que mesmo à distância às vezes me dão aquele alôzinho, aquele incentivo. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado à diretoria do SEAC, à editora SEAC, por mais essa oportunidade, por esse voto de confiança, para que possamos continuar cuidando da literatura espírita da melhor maneira possível. Estou muito feliz, Renato, com mais este lançamento. Sidney, 14º livro, mais um livro em que você trata dos assuntos relacionados à doutrina espírita, e com essa habilidade que você possui de colocar os fatos históricos nos seus romances e tratá-los sempre sob a ótica do espiritismo, a ótica da doutrina espírita. Em suas obras, são inúmeros os assuntos de que você trata. Especificamente no Gabriele, nós conversávamos a respeito de diversos temas que encontramos no livro. Eu gostaria que você falasse para o nosso leitor, para aquele que está nos acompanhando, o que norteia o trabalho que está escrito em Gabriele, um ponto de luz. Na verdade, Renato, o objetivo principal, além do entretenimento do leitor, além da coisa gostosa de acompanhar uma história, é isso que representa um romance, uma história que nós estamos contando. Não podemos descuidar, por tratar-se de um livro espírita, e a cada passo, a cada momento, trazer alguma coisa relacionada com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Assim, em Gabriele, nós tratamos, seguindo à distância os passos dos escritores Emmanuel e André Luiz, tentando, além de oferecer um entretenimento de forma romanceada, trazer a lei de causa e efeito, a lei da sintonia psíquica, a lei da reencarnação, a imortalidade da alma, e em algumas citações relacionadas com o mundo espiritual e a pluralidade dos mundos habitados. Então não se trata apenas de uma história que espero possa agradar àqueles que gostam de romances, mas também àqueles que estejam se iniciando ou já sejam catedráticos em doutrina espírita, possam encontrar em Gabriele elementos suficientes para uma reflexão, principalmente pelo fato de que eu, com muito agrado, muito carinho da minha parte, trouxe para vocês um pouco dos bastidores do início da doutrina espírita. E aqui eu faço o meu preito de homenagem e gratidão a Canuto Abreu, que um historiador
de mão cheia, que preservou a história do Espiritismo e agora começa a ser resgatada através das suas obras, dos seus feitos, dos livros que ele conseguiu resgatar, dos originais, enfim, dos elementos históricos que Canuto Abreu nos trouxe, nos legou. E eu me vali de um pedacinho de um dos seus feitos, de uma das suas contribuições literárias, para trazer um pouco dos bastidores do Livro dos Espíritos, e isso me encheu assim de alegria, porque é um relato muito agradável. Espero que realmente, Renato, as pessoas se apaixonem por Gabriele. Sidney, é impossível falarmos de Gabriele sem falarmos de Allan Kardec. Há um registro histórico em seu livro, que é a data de 18 de abril de 1857, em que 1.200 volumes chegam a uma livraria em Paris, que também era uma casa editorial. Nós conversávamos a respeito do assunto no primeiro dia de lançamento do livro, em que eu questionei você o que seriam esses 1.200 volumes. E você disse, Renato, e você coloca muito bem no livro, esses 1.200 volumes se referem à obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então eu gostaria de fazer um pequeno exercício no tempo, antes de entrar em Kardec e em Gabriele, mas também falando de Kardec, eu gostaria, Sidney, que você falasse um pouco a respeito da importância que Allan Kardec dava ao chamado magnetismo. Kardec dava uma importância muito grande ao que nós conhecemos como magnetismo, era um estudioso do assunto, e antes de entrar na Gabriele, justamente na personagem, eu gostaria que você falasse a respeito da importância que Kardec dava ao magnetismo. Rivaio conheceu o magnetismo em suas raízes, diretamente da fonte. Ele, quando aproximou-se dos fenômenos espíritas, já estava há muito tempo frequentando as reuniões e trazia uma bagagem muito importante, a ponto de, em determinado momento, ele dizer na Revista Espírita que o magnetismo nada mais era do que o irmão gêmeo da doutrina espírita, enquanto a parte experimental do espiritismo, depois com desdobramentos científicos, mostraram claramente a ligação entre o magnetismo animal e o magnetismo vindo dos espíritos, retirados do fluido cósmico universal, principalmente quando ele trata dos passes, das vibrações, das irradiações e mesmo do laboratório do invisível, quando Allan Kardec, agora já com o nome de Allan Kardec, Rivaio nos mostra como que o fenômeno mediúnico tem surgimento, como ele é desenvolvido. É bem verdade que os autores que o sucederam, como Delany, Leon Denis, Aksakov, Lombroso, depois, mais recentemente, através da obra de Chico Xavier, com mais de 400 obras, mas mais especificamente com o trabalho realizado por André Luiz na literatura, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, em que ele começa tratando da colônia Nosso Lar e termina com uma obra extraordinária, um verdadeiro romance, que é Oi, a Vida Continua, e já se transformou, inclusive, em filme, tanto o Nosso Lar como Oi, a Vida Continua, já são filmes. Nós vemos aí, durante o tempo todo, o pensamento, o magnetismo, permeando as vibrações, a coincidência de vibrações,
a sintonia entre as criaturas como um fenômeno comum, tanto do magnetismo de Mesmer, como com os fenômenos mediúnicos estudados e depois catalogados por Rivail, já na figura do seu pseudônimo Allan Kardec, e depois estudados com muito apreço, com muita profundidade, tanto por Delany como outros sucessores, e mais recentemente por André Luiz. Então, tudo se trata de um mesmo estudo em torno de um mesmo objetivo, abarcando o magnetismo que antecedeu o espiritismo, o magnetismo de Mesmer, que havia sido acompanhado por Rivail desde o começo, quando ele frequentava as reuniões de Mesmer, e vindo até mais recentemente com as obras que tratam agora especificamente do aspecto mediúnico, e destaque para Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Então, tudo está entrelaçado, tudo é sintonia. E nós, homens encarnados, só conhecemos uma parte da história. Apenas um pedacinho do véu foi levantado. O conhecimento definitivo realmente está na espiritualidade, e oxalá, após o nosso desencarne, nós possamos continuar progredindo para um dia efetivamente tomarmos conhecimento da matriz desses conhecimentos, dessa sabedoria, que aqui na Terra agora temos apenas uma ideia, Renato. Temos no dia de hoje, Sidney, 2 convidados para mais esse dia de lançamento. A escritora Bruna Fonte e o também escritor Carlos Eduardo Luz. Vamos acompanhar o que nos diz Carlos Eduardo Luz. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o escritor Sidney Fernandes neste lançamento e a todos os presentes, especialmente ao Renato, que é o parteiro, poderíamos dizer, das obras da editora SEAC. Esse trabalho do Sidney é um trabalho que é muito importante, com certeza. Ele foi bastante inspirado, porque nós sabemos que existe uma necessidade muito grande dos jovens que hoje batem as portas das casas espíritas, manifestando uma necessidade de ter um acompanhamento, uma explicação, um acolhimento para as suas sensações, pelas suas percepções, que somente a doutrina espírita, com o profundo estudo de Kardec, podem explicar estes sintomas de mediunidade. Então, este livro, além de ser uma excelente história, um excelente romance, e assim pode ser entendido, ele traz também esta importante informação, essa importante ajuda, especialmente aos jovens que buscam compreender a existência dessa sensibilidade que se manifesta neles e que muitas vezes eles buscam até fontes outras que não sejam a doutrina espírita para terem entendimento do que eles percebem, do que eles sentem, do que eles veem. Então, uma literatura dessa, do Sidney, além de ser uma boa história, como nós acabamos de comentar, ela traz informações precisas sobre a doutrina espírita e especificamente sobre
esse tema mediunidade dos jovens, né? Se existe ou não existe mediunidade, o que acontece com essa percepção mediúnica. Então eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sidney, ao autor, nesse lançamento do livro Gabriele, Um Ponto de Luz, que ele demonstra nessa obra e em outras também uma forte ligação com a França e especificamente com a França do século XIX. Eu perguntaria a ele se ele poderia confirmar isso e, no segundo momento, explicar se realmente isso acontece e o porquê isso acontece. Parabéns, então, a todos que contribuíram para essa obra vir à luz, especialmente ao Sidney, que é o criador da mesma. Um abraço, Sidney. Que Deus abençoe você e que você continue ajudando a tantas pessoas com esse trabalho literário dentro da literatura espírita que você tem feito cada vez com mais qualidade. Um abraço a você. Carlos, você que é o mestre das metáforas, eu tenho que dizer que o Carlos está trazendo luz para o nosso lançamento. E você tem razão. Eu sou um apaixonado pelo século XIX da França. E ali nós vamos encontrar não as luzes que espantaram os ladrões das vielas, dos becos escuros em que se praticavam muitos crimes. E muita gente pensa que o título Cidade Luz surgiu dos refletores, dos lampiões que foram colocados nesses lugares mais escuros para espantar os criminosos. Isso aconteceu. Mas o título Cidade Luz, Carlos, como você sabe muito bem, surgiu do atrativo aos cientistas, poetas, pintores, escritores que acorreram à capital da cultura do século XIX, Paris. E eu, como uma dessas libélulas, também fui atraído para a história do século XIX, principalmente porque foi o berço de Rivaio, que nasceu em 1804, comecinho do século XIX, portanto. Depois desdobrou-se, ele nasceu em Lyon, mas os seus pais moravam numa cidadezinha muito próxima de Lyon, chamada Bourg-en-Bresse. A sua avó materna morava a mais ou menos 5 quilômetros numa outra cidadezinha perto de Bourg-en-Bresse, mas ele foi mesmo realizar seus estudos, patrocinados por sua avó, na Suíça, com o grande educador Pestalozzi. Depois, por volta de 1822, veio para Paris. E aí desenvolveu-se na didática, na literatura, no trato das traduções. Rivaio era um competente tradutor de várias línguas, falava fluentemente vários idiomas. E dali, em 1855, fez um péssimo negócio. Optou pelos espíritos, o que ele trouxe assim vários transtornos financeiros, morais, perseguições políticas. E com isso, temos aí delineadas as histórias em torno do nascimento do espiritismo. E em virtude de muitas outras coisas ocorridas ainda no século XIX e depois com as guerras que irromperam tanto na França como a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, perdeu-se o gosto pela filosofia e pela religião, e o espiritismo praticamente morreu, renascendo no Brasil.
a partir de 1910, com o nascimento de Francisco Cândido Xavier. Sem dúvida, atrai a qualquer pessoa, qualquer estudioso, é atraído pela França do século XIX, pela história, pelas peripécias, pelas desventuras por que passou Rivaio, tanto da parte dos materialistas, como da parte da imprensa, como da parte do clero. E isso aí nos traz, assim, o sentimento de grande valor de toda a força, determinação e persistência de Rivaio para manter a chama da doutrina espírita. Isso tudo monta um cenário extraordinário que mostra o século XIX na França e depois espalhando-se por toda a Europa como um século de grandes transformações, grandes invenções. Movimento esse que depois se aprofunda no começo do século XX, depois começa a se acentuar livremente com outros acontecimentos, principalmente os ligados à informática, que não nos cabe aqui agora comentar. Mas, sem dúvida, você tem razão, Carlos Luz. A Cidade Luz também nos atraiu. Sidney, você como escritor sabe da dificuldade que é chegar à publicação de uma obra. Nós podemos, de certo modo, imaginar que Allan Kardec também sofreu, também teve um certo grau de dificuldade para a publicação de O Livro dos Espíritos, ou as casas editoriais conhecidas na época na França, realmente estavam com as portas abertas para que Kardec publicasse O Livro dos Espíritos, ou Kardec enfrentou dificuldades, Sidney? Teve dificuldades, Renato. Primeiro porque o tema mesas girantes estava ficando um pouco batido. Ele estava sendo abordado por alguns pioneiros, mas não da forma sistemática, com o conhecimento científico, com o método utilizado por Rivaio, que depois até precisou usar outro nome na confecção da primeira obra na primeira obra do Espiritismo, que foi o Livro dos Espíritos. Na manhã de 18 de abril de 1857, parou em frente à Rua Montpensier, de frente à Galeria d'Orléans, vindo da tipografia de Beau, um caminhão puxado a cavalo, que estava trazendo para a livraria Casa Editora Dentu, escreve-se Dentu, a minha pronúncia francesa não é das melhores, mas pronuncia-se aproximadamente como Dentu. A Casa Editora estava recebendo ali, em papel grosso, envoltos em papel grosso, com etiquetas brancas, cerca de 1.200 volumes de O Livro dos Espíritos, assinados por Allan Kardec. A obra havia sido encaminhada para a Casa Editora em dezembro, final do ano de 1856, e foi publicada somente em abril de 57. Demorou um pouco para ser impressa. E nesse dia que o livro chegou à editora, Livraria Dentu, estava ali, por coincidência, o repórter do Courrier de Paris, Guy Challard. Guy Challard, como bom repórter, quando viu que estava chegando uma obra nova, ele já subiu para o andar de cima e encontrou-se lá com Edouard Dentu, que estava ao lado da sua mãe,
Melanie Dentu, viúva do criador da casa editora, Monsieur Dentu. E eles começaram a conversar exatamente sobre a obra que estava chegando. E já cuidando da distribuição, porque eles estavam ansiosos. Era a primavera de Paris, e com a vinda de muitos turistas, hoje Paris vai retornar daqui a alguns tempos aos 10 milhões de turistas por ano. Naquela época, também existia um grande movimento e a experiente viúva Melanie Dentu queria que a obra se espalhasse rapidamente. Mas a conversa do repórter de Chalard foi com o filho dela, Edouard Henri Justin Dentu. E ele perguntou, você confia nessa obra? Sim, é uma obra séria. Mais séria do que as obras de Marquês de Mirville, que tinha sido, assim, um escritor, Jules Eudes de Mirville, um dos primeiros a afirmar a existência dos espíritos. É claro, sem nos referirmos ao sueco Emmanuel, que já havia escrito outras obras a respeito, e ele confessou para o repórter que aquela obra, por um triz, não foi parar nas mãos de um outro editor. Por quê? Você não leu o manuscrito? Sim, mas o título me estranhou, me preocupou. O Livro dos Espíritos, mais uma obra sobre o espiritualismo, sendo que outras que eu tinha nas minhas prateleiras estavam encalhadas. Eu cheguei a recusar a obra quando fui apresentado para o Sr. Rivaio. Graças a Deus, minha mãe chegou bem à hora para evitar-me um vexame maior, porquanto ela chegou e Madame Dentu disse claramente para Rivaio: trouxe, afinal, seus cadernos, professor? E, para o meu espanto, nossa, eu não sabia dos entendimentos anteriores da minha mãe com o professor Rivaio. É uma honra para nós editar o seu livro, disse a viúva Dentu. Quer dizer que, a partir daí, você demonstrou boa vontade na edição do livro? Perguntou o repórter para Edouard. Não, ainda não. Cheguei a contestá-la, perguntando para minha mãe se nós iríamos realmente editar aquela droga. E ela me contestou dizendo: droga não, meu filho. Não fiz outra coisa nos últimos dias senão ler e meditar sobre esta obra verdadeiramente impressionante. A partir daí, confessa Edouard, que eu comecei a me interessar, li o prefácio com lições de filologia, que, como você sabe, é o meu fraco, e daí eu me encantei com a obra. Não consegui mais parar de escrevê-la. Então, essa foi a história, Renato, contada por Canuto Abreu, mostrando os primeiros momentos em que Rivaio teve a sua obra até recusada, mas, felizmente, as coisas correram bem. Sidney, além da presença do amigo escritor Carlos Eduardo Luz, temos também a presença da escritora Bruna Fonte. Vamos acompanhar a escritora Bruna Fonte, que falará um pouco a respeito das suas impressões sobre a obra Gabriele, um ponto de luz. Olá, Sidney, amigos do SEAC. Em primeiro lugar, parabéns ao autor por esse livro maravilhoso, né? Um tema tão importante que precisa tanto ser discutido, que precisa tanto ser difundido. Então, parabéns por esse trabalho, Sidney. E você aborda uma temática muito interessante, né? Quando ali no século XIX a Gabriele está em busca de desenvolver a sua mediunidade de cura. E uma coisa que eu sempre observei muito, né, nas minhas passagens pelo kardecismo, pelos centros, é que muitas pessoas ainda leigas no assunto, elas têm uma dúvida muito grande sobre a questão da mediunidade versus o kardecismo, se o kardecismo inventou a mediunidade, esse tipo de situação, né, se o kardecismo inventou a mediunidade de cura. E a gente sabe que não é assim, né, porque
há milênios atrás, as tribos indígenas elas já se utilizavam da mediunidade de cura ali no contexto do seu dia a dia. A questão é que o mundo civilizado, ele não aceitou, o mundo tido como civilizado, ele não aceitou esse tipo de conhecimento das tribos que eles tinham como algo muito selvagem, né, muito primitivo. Então, Kardec teve um papel muito importante ali no século XIX de resgatar essa sensibilidade que ela é do ser humano, que ela é nossa, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, se você escuta esse tipo de dúvida dos seus leitores, se talvez até essas dúvidas tenham motivado você a escrever sobre esse assunto, sobre a questão da mediunidade se confundir com o kardecismo, e qual foi o ponto, na sua opinião, em que Kardec contribuiu tanto, né, com a gente ao organizar e ao realmente trazer essa metodologia, né, porque ele era um acadêmico, era um estudioso, trazer essa metodologia que nós conhecemos como o kardecismo, essa filosofia, esse conhecimento todo, que direcionou os médiums e o impacto que isso teve na mediunidade das pessoas, o que era lá no século XIX, na época da Gabriele, e o que é hoje no século XXI. As diferenças que você enxerga e a grande importância do kardecismo nesse contexto. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, gostaria muito de ouvir você. Um grande abraço. Muito obrigado, cara amiga, por sua contribuição. E você tocou num ponto muito importante, que é realmente a aceitação do espiritualismo. Allan Kardec nos trouxe, depois corroborado por seus sucessores, e mais recentemente pela literatura de Chico Xavier, particularmente a de André Luiz, mostrando o que os sábios da antiguidade já diziam, falando a respeito da iluminação interior como elemento indispensável à saúde da alma, da mente, influenciando a saúde do corpo, dizendo claramente que as doenças do nosso físico nada mais são do que o reflexo das nossas imperfeições morais, das imperfeições do nosso corpo substancial. Pois bem, Kardec veio desmistificar essa situação. O Espiritismo não inventou a mediunidade. Como você bem disse, a mediunidade remonta das pinturas rupestres, quando se nota que os homens das cavernas já se comunicavam com os espíritos. Lembrando ainda que os sábios da antiguidade já aceitavam que existia essa influência dos espíritos em nossas vidas, e principalmente que as nossas máculas morais poderiam refletir-se como doenças do nosso físico. Isso trouxemos da antiguidade, quase que essas informações, essas realidades pereceram durante o século XIX, em virtude de uma reação com relação à Idade Média, à obscuridade da Idade Média, por causa das atrocidades do período inquisitorial, que fez com que o homem ficasse descrente da espiritualização e partissem para o materialismo. Mas, recentemente, agora, nós vamos encontrar muitos sinais de que esse tempo está ficando para trás. Tempos atrás, tivemos um congresso de cardiologistas em Fortaleza que estudaram os efeitos da espiritualização na saúde do corpo humano, a ponto de, atualmente, alguns cardiologistas, não que eles venham receitar ou indicar determinada religião, mas vem comprovando, vem testemunhando que a espiritualização do indivíduo pode minimizar suas dores e até curar as suas doenças. Mais recentemente, nós tivemos depoimentos extraordinários vindo da própria ciência, falando a respeito do passe espírita. Aquela mesma imposição de mãos que Jesus fazia na sua época, curando as criaturas,
Atualmente, mais de 40 países assumiram o chamado toque terapêutico, que nada mais é do que o reiki dos irmãos japoneses, o jurei dos irmãos messiânicos. Eu estive nos Estados Unidos, no hospital, em que uma escola de enfermagem tem como uma das suas matérias a aplicação, o conhecimento do chamado toque terapêutico, que nada mais é do que o magnetismo aplicado nas criaturas. Isto é, a ciência atual começa a admitir que a mediunidade de cura, o magnetismo animal, a vinda da ajuda dos espíritos e, principalmente, o esclarecimento, a limpeza da alma do indivíduo vão lhe trazer a saúde verdadeira. Charles Simonetti, em seu primeiro artigo publicado pela revista Reformador, já falava da medicina pioneira, que um dia os médicos iriam começar a receitar trabalho, comiseração, solidariedade, empatia, amor ao semelhante, ajuda aos mais carentes como elementos necessários para a limpeza das almas e também para a consequência direta em favor do nosso físico, porquanto a saúde do corpo depende da saúde da alma. Então você tem razão, minha cara amiga. Kardec disparou esse processo, ele elucidou, através de uma metodologia de homem científico que era, coisa que começa a refletir-se agora em nossos tempos, trazendo aos homens de agora a noção perfeita de que os antigos tinham razão. Com a limpeza da nossa alma, o nosso corpo será feliz também. E agora, mais recentemente, um estudo realizado por um hospital público, fazendo uma pesquisa dentre as pessoas que sofreram transplantes renais com menor índice de rejeição, catalogados em laboratórios, através da química, mostrando que o indivíduo mais espiritualizado, não necessariamente o mais religioso, mas o mais espiritualizado, tem melhores condições de receber e conservar um órgão doado. Sem dúvida, Kardec mostrou que isso era possível, catalogou, disciplinou, codificou as normas e agora estamos colhendo os seus frutos. Sidney, os registros históricos contidos em seu livro Gabriele têm Allan Kardec como um dos protagonistas. E nós sabemos que Kardec, em janeiro de 1858, lançou a primeira edição da chamada Revista Espírita. E há um fato registrado na revista que Kardec teve sérios problemas com a sua visão, com os seus olhos. Eu gostaria de saber se há uma menção desse fato em seu livro e se esse fato realmente é verdadeiro. É verdadeiro. Antes mesmo de Kardec aproximar-se dos fenômenos espíritas, ele teve um problema sério na sua visão. E eu não sei exatamente a sensitiva que ele procurou. Dizem que teria sido a senhora Jafé, a mãe Jafé, que o teria recebido já desenganado pelos médicos, dizendo que ele iria perder a visão e ele teria que se resignar. E ela, através da sua mediunidade de cura, ela começou a tratar de Kardec e dali 15 dias ele ficaria bom e voltaria à normalidade, o que efetivamente aconteceu. Este foi um marco na vida de Kardec, por isso, quando ele começou a tomar contato com os espíritos e também com relação à possibilidade de cura através dos fluidos animais dos encarnados, combinados com os fluidos vindos da espiritualidade, e é claro, sempre tendo em conta o merecimento do doente, é possível curar-se com a ajuda dos espíritos. E Kardec foi auxiliado. Ele tinha uma grande missão pela frente. Esse fato efetivamente
foi registrado, catalogado e depois publicado num dos números da Revista Espírita. Sidney, o livro Gabriele, Um Ponto de Luz, é o livro do mês no Clube do Livro Espírita Richard Simonetti, aqui da Livraria SEAC. E eu sei que você tem uma promoção, você tem uma boa notícia em relação aos nossos leitores, aos nossos amigos, que gostariam de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, Sidney, do livro Gabriele. Eu gostaria que você falasse a respeito desse brinde, dessa promoção especial. Em primeiro lugar, nós vamos inverter. Você está me entrevistando, agora eu vou entrevistá-lo. Como é que nós fazemos para comprar um livro Gabriele da nossa livraria espírita do Centro Espírita Amor e Caridade? O Centro Espírita Amor e Caridade disponibiliza o site da editora SEAC, o editoraseac.com.br. Você pode adquirir a obra do Sidney e todo o catálogo da editora através do site. E a livraria SEAC também está à disposição do 14 3366 3212. Para você que é sócio do Clube do Livro, você receberá este mês o livro Gabriele, Um Ponto de Luz, é o romance do mês. Para você que não é sócio, aproveite a oportunidade de levar ao seu convívio mais uma obra do escritor Sidney Fernandes. Sidney, agora nos fale sobre uma promoção especial que você guardou aí para o final. Mas aí nós não terminamos. Nós podemos comprar o livro Gabriele diretamente da Livraria Espírita do SEAC, pelo telefone 14 3366 3212 ou pelo site da editora, pelo valor de capa de R$ 35. Aí está o site da editora. Como tornando-se sócio do Clube do Livro Espírita Richard Simonetti, poderá receber imediatamente a obra com desconto extraordinário por apenas R$ 22. Mas se eu tiver um clube do livro, se eu quiser comprar uma quantidade boa, Renato, vamos fazer um negócio aí entre irmãos da mesma crença. Você tem um preço especial para os clubes e centros espíritas? É importante deixar registrado, Sidney, que aqueles que nos acompanham no lançamento, nós temos muitos amigos de centros espíritas, de livrarias, de distribuidoras e de clubes do livro. Então, para você que está acompanhando o lançamento, para você na sua cidade, para você receber no seu clube do livro, entre em contato com a nossa editora, o editoraseac.com.br, para que você possa conhecer todas as facilidades para você receber o livro em sua casa ou também colocar na sua livraria ou no seu clube do livro, assim com preços especiais para livrarias e distribuidoras. Lembrando que a editora SEAC também tem um catálogo extenso, são centenas de títulos à disposição e milhares de autores também da livraria SEAC que você encontra no site da editora, que é o editoraseac.com.br. Correto, Sidney? Tá certo, e apenas para não confundir muitas pessoas, vamos passar o PBX do SEAC. 14 3366 3232. Eu quero falar com a livraria, já é transferida a ligação. Eu quero me tornar sócio do Clube do Livro Espírita Richard Simonetti. Já tem uma outra pessoa para atender. Eu quero comprar diretamente da editora, quero comprar 100 volumes, 1000 volumes aqui para o meu Clube do Livro ou para o meu centro. Então me passa lá para a editora que você vai conseguir um preço assim extraordinário, bem compatível com as mensalidades do Clube do Livro que você tem na sua cidade. Agora que eu já fiz o seu comercial, eu vou fazer o meu comercial, Renato. Nesta semana apenas do lançamento de Gabriele, quem fizer uma doação para o SEAC, para as cestas básicas do SEAC, vai receber diretamente do autor, a minha cota particular de livros, vai receber na sua casa, sem despesa nenhuma, postal ou valor do livro, com uma simples doação para as cestas básicas daqui do SEAC. Antes de colocarmos aí a chamada do Pix,
da cesta básica, eu tenho que dizer que você tem que escrever um e-mail para mim. Não sei se o Jonatas teria aí disponível o meu e-mail, fácil de colocar ele na tarja aqui embaixo. É 1948@uol.com.br. Então, você vai me passar um e-mail comprovando a sua doação. A sua doação para a cesta básica pode ser o valor que... Olha aí, está entrando aí. 1948@uol.com.br. Você comprova a sua doação para a cesta básica, o valor que você quiser. Para você ter uma ideia, uma cesta básica, eu estava vendo o preço hoje no mercado, que nós temos recebido várias doações para comprar as cestas, gira em torno entre R$ 60 e R$ 120. Mas você não tem que comprar uma cesta inteira, não. Faça uma contribuição para a cesta básica e escreva para mim 1948@uol.com.br, comprova a sua contribuição para a cesta básica, me dá o seu nome completo, o seu endereço completo, que eu colocarei no correio, se você quiser com o meu autógrafo, um exemplar do livro Gabriele. Jonatas, por gentileza, coloca para nós aí a vinheta com o Pix da cesta básica. Agora ficou mais fácil contribuir para a campanha de cestas básicas do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, através do novo método Pix. Você ajuda o SEAC de uma maneira muito simples. Basta fazer um Pix de qualquer valor para a seguinte chave: celular 14 99167 8817. Repetindo, 14 99167 8817. Campanha Cesta Básica, Centro Espírita Amor e Caridade. Mas se preferir uma transferência bancária, anote nossos dados. Banco do Brasil, agência 0037-X, conta corrente 3833-4. O SEAC agradece a sua colaboração. Não podemos esquecer que a sede do SEAC é considerada uma entidade religiosa, por isso ela não pode fazer qualquer convênio, há uma proibição na nossa Constituição. E está certo, é assim mesmo. As entidades religiosas não podem fazer nenhum convênio com o Estado. Então, daí, a doação nossa dos autores de livros dos nossos direitos autorais. E nesse momento em que as pessoas precisam de cestas básicas, nós não podemos pegar algumas verbas já carimbadas, recebidas do governo, para comprar cestas básicas. Temos que contar com a sua colaboração. E aí, vamos fazer um trabalho juntos. Você manda uma cesta básica, ou então contribui com uma parte de uma cesta básica aqui para o SEAC, mande-me o seu nome e endereço, que eu mandarei um livro Gabriele com o meu autógrafo. Muito obrigado a vocês que acompanharam o nosso lançamento. Muito agradecido, Renato, pela sua brilhante iniciativa, pelo seu competente trabalho. Meu agradecimento ao Jonatas, que está na retaguarda, sempre firme aí na nossa técnica, ao Theo Oliveira, ao Sérgio Totti. Renovo aqui meus agradecimentos ao autor da capa, Milton Pulga, com essa brilhante vitrine para o nosso novo livro, e aos nossos amigos revisores, que são uma verdadeira retaguarda, um muro para segurar algumas das minhas impropriedades. Carlos Eduardo Luz, José Mauro Progiante, Mauro Sebastião Pompilho e Edson de Oliveira. E a você, meu agradecimento por prestigiar as minhas obras e por prestigiar as iniciativas do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Muito obrigado e que Jesus continue nos abençoando. Nós aqui agradecemos, Sidney, a sua presença, a presença dos nossos convidados no dia de hoje, a Bruna Fonte e ao Carlos Eduardo Luz. E para você que nos acompanha, até a próxima.